Olá, professor Sérgio Gabriel, mais uma vez com vocês. Vamos discutir um pouquinho a importância da pós-graduação. Na realidade, eu trouxe esse tema, provoquei essa discussão em razão do Supremo Tribunal Federal ter julgado essa semana a DIN 4219, justamente uma ação que havia sido movida pela OAB no sentido de julgar a inconstitucionalidade de resoluções do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, relativo ao tempo de experiência de atividade para ingresso na carreira pública. Porque as duas resoluções, elas prevêem que quem faz curso de pós-graduação pode utilizar o tempo do curso como tempo de atividade jurídica, e a OAB queria questionar isso. Então, vamos falar então um pouquinho sobre a importância. A primeira importância, ela vem justamente em razão da decisão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a partir do momento que o Supremo reconheceu que cursos de pós-graduação são computados como tempo de atividade jurídica, para quem eventualmente já é concurseiro, está na batalha aí para se preparar para concurso público, ou para quem tenha interesse futuramente em procurar a carreira pública, já sabe que uma das formas de você atingir os 3 anos exigidos lá pelos artigos 93 e 129 da Constituição Federal de tempo de atividade jurídica é cursando uma pós-graduação. Então, é um tempo que vai agregar valor aí na contagem do tempo para que você possa ingressar numa carreira pública, caso venha a ser aprovado no concurso. Mas esse não é o único e o principal aspecto da gente discutir aqui a importância da pós-graduação. Então, aproveitando exatamente que o Supremo trouxe a temática para nós essa semana, vamos explorá-la de uma forma um pouco mais aprofundada para vocês entenderem a importância de um curso de pós-graduação. O primeiro aspecto que eu quero chamar aqui é em relação à formação. Quando você faz o curso de graduação em Direito, ou qualquer outra área, a formação que você tem dentro da graduação é apenas uma formação generalista. Ela te dá a estrutura. Então, você está fazendo um curso de Direito, tudo que você está recebendo na graduação é a estrutura do curso de Direito. Então, aquilo não torna você apto a exercer profissionalmente de forma, digamos, completa, nenhuma atividade profissional, não permite você que explore nenhuma atividade profissional dentro do meio jurídico. Então, na realidade, você precisaria aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. Claro, você pode fazer isso de forma autodidata, você pode fazer isso ingressando em um escritório e aprendendo no dia a dia, seria o aprender a aprender. Mas você pode ir além, você pode fazer um curso de pós-graduação. Então, em relação ao quesito formação, a diferença da pós-graduação para a graduação é que a pós-graduação ela te torna especialista numa determinada área do direito, numa determinada temática do direito. E isso, do ponto de vista profissional, e aí principalmente para quem quer exercer a advocacia, tem um aspecto profissional muito importante que é a autoridade. Quando você se especializa num determinado assunto, você passa a ter autoridade sobre aquele assunto. E a autoridade é um elemento essencial para quem quer triunfar dentro da carreira da advocacia. Não que essa autoridade não seja importante em outras profissões jurídicas, mas sobremaneira para a advocacia, que a sobrevivência depende muito mais do profissional, então, consequentemente, buscar a autoridade que vem também através do curso de pós-graduação, passa a ser essencial. O terceiro aspecto que eu quero abordar com vocês é a questão do tempo. Quando nós falamos da sua formação durante a graduação, o que é que você está aprendendo em direito? Você está aprendendo o direito do passado para entender o direito do presente. Então você aprende passado e presente, mas você não é instrumentalizado na graduação a se antecipar ao tempo, a se antecipar aos fatos, ou seja, construir teses jurídicas. Você vai ser instrumentalizado a construir teses jurídicas justamente num curso de pós-graduação,
porque o grau de aprofundamento é muito grande. Então, a partir do momento que você aprofunda o seu conhecimento, você aprende a pensar determinada área do direito. Então, na medida em que você está aprendendo a pensar, você já consegue se antecipar em relação ao tempo. Então, a pessoa que tem especialização, ela consegue enxergar o futuro do direito e não apenas o presente, como enxerga aquela pessoa que minimamente se curvou a fazer apenas a graduação. O quarto aspecto que eu acho importante a gente discutir aqui também é em relação à questão de opção. Quando você fez a opção pela graduação em Direito, você acabou fazendo essa opção em razão de influências que você possa ter sofrido na vida. Influências profissionais que você sofreu, influência da família, influência de amigos, influência de um filme que você assistiu, influência de um livro que você leu, mas fato é que você é influenciado. Tanto que nem todas as pessoas que ingressam no curso chegam ao seu final, porque ela entra no curso imaginando uma coisa e aí ela descobre que o curso é outra e ela acaba parando no meio do caminho. Ela percebe que ela não tem vocação para aquilo ali. Diferentemente, aqueles que chegam até o final, chegaram. Mas de que forma? Na maior parte das vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas pode ser, na maior parte das vezes, grande parte daquilo que você faz ao longo do curso, você faz por uma obrigação. Você não faz porque você quer. Então, você estuda lá todas as áreas do direito, ou pelo menos as principais áreas do direito, mas você não gosta de todas elas. Então, você gosta de algumas e outras você fez porque fazia parte da sua obrigação. Quando você decide então fazer um curso de pós-graduação, a coisa muda radicalmente. Você não vai fazer um curso de pós-graduação porque você sofreu uma determinada influência. Você vai fazer um curso de pós-graduação porque você quer ter um conhecimento aprofundado naquilo ali. Porque você tem interesse em ter um conhecimento aprofundado em relação àquele determinado assunto. Então, isso tem um lado muito gostoso, um lado muito positivo, porque você acaba fazendo com muito mais desejo, com muito mais prazer. Isso faz com que tudo flua de uma forma muito mais natural. Então tudo aquilo que vem de forma mais natural acaba se solidificando de uma forma muito mais fácil dentro da nossa mente do que aquelas coisas que a gente tem que aprender meramente por obrigação, que nem sempre a gente acaba aprendendo, não é isso? Bom, mas aí fica aquela pergunta, professor, o senhor já deu alguns elementos que são bem interessantes para a gente entender que a pós-graduação ela é essencial, ela é importante na nossa vida profissional. Calma, que eu ainda vou falar mais alguma coisa quando a gente falar da nossa conclusão. Mas antes você me perguntaria assim, e que pós-graduação eu devo fazer? Porque eu ouço que existe especialização, existe MBA, existe mestrado ou doutorado. Então, para quem eventualmente ainda não conhece essa organização de pós-graduação, a pós-graduação ela é organizada em duas grandes áreas. Aquilo que nós chamamos de lato sensu e aquilo que nós chamamos de stricto sensu. E para você fazer a sua escolha depende do que você quer para a sua vida futura, do que você quer para a sua vida profissional. Então observa uma coisa, o lato sensu ele tem dois tipos de cursos. Ele tem a especialização e o MBA. Embora o MBA já esteja chegando na área do direito também, o MBA está muito mais voltado à área do empreendedorismo. Na realidade, você vai ver que a maior parte dos cursos lato sensu em direito se concentram em cursos de especialização. E o objetivo, e aí tanto da especialização quanto do MBA, é no sentido de você buscar aprofundamento profissional. Então a ideia é você fazer uma aplicação prática profissional de tudo aquilo que você vai aprender. Então se o seu objetivo for uma carreira jurídica, como advocacia, Ministério Público, magistratura, delegacia de polícia, defensoria, procuradoria, o que quer que seja, dentro desse escopo de atuação profissional e dentro dessa área você quer ter um conhecimento mais aprofundado, então o caminho é fazer um curso de especialização, um curso de lato sensu. A outra grande área da pós-graduação é o chamado stricto sensu, e aí nós temos o mestrado e o doutorado.
Qual é a diferença então do estrito sensu para o lato sensu? É que o estrito sensu ele é voltado à área acadêmica, para quem queira atuar na docência, para quem queira atuar como pesquisador dentro da área jurídica. Então, se o seu objetivo, por isso que eu falei para vocês, a escolha, ela depende exatamente do que você quer para o seu futuro. Então, se você quer atuar profissionalmente em uma carreira jurídica pública ou privada, você vai fazer uma especialização. Se você quer ter o seu futuro dentro da área jurídica, na docência ou na pesquisa, então aí você deve ir para o estrito sensu. Ou você pode fazer os dois. Você pode começar a especialização aprofundando o seu conhecimento. Na medida em que você já tem um conhecimento mais aprofundado, aí você pode pensar em ampliar a sua atuação, pensar em atuar na carreira docente, e aí, é claro, o primeiro passo para você pensar em atuar na carreira docente é você ingressar em um programa de mestrado. Bom, eu falei que eu ia dar uma razão a mais, ia concluir com uma razão a mais. Veja, gente, eu diria para vocês que a importância da pós-graduação, ela não se limita apenas a esses fatores que rapidamente eu expus aqui para vocês. Existe algo que é muito mais relevante para você pensar em termos de sucesso dentro de uma carreira jurídica. Veja, a graduação hoje ela é muito pouco, principalmente para quem atua profissionalmente nos grandes centros, porque dentro das regiões que envolvem os grandes centros metropolitanos é que está concentrado a grande maioria dos cursos de graduação. Então a probabilidade de você encontrar alguém graduado nessas regiões é muito grande. Então se você apenas tiver um curso de graduação e você queira concorrer dentro desse mercado, você vai ver que a graduação é muito pouco. Então você precisaria agregar valor ao seu currículo. E talvez o primeiro, a mudança de patamar na sua carreira jurídica seria justamente você buscando uma pós-graduação. Tanto que se você decidir, por exemplo, por uma advocacia corporativa, se você decidir por atuar em grandes escritórios, você vai ver que a pós-graduação ela faz toda a diferença no processo seletivo, tá certo? Então, fica aí uma sementinha para você pensar, graduação é pouco, gente. Não pare de estudar. Conhecimento é o único bem que nunca ninguém vai tirar de você. Então o conhecimento ele abre janelas, o conhecimento ele abre portas, tá certo? Fica aí mais uma dica do professor Sérgio Gabriela.